Shalom, shalom! Hoje mais uma parashat muito interessante, Shemot, capítulo 21. E essa parashat, ela trata de escravo hebreu. Agora, por que a Torá, ela tem leis a respeito de escravos, sendo que escravo era uma coisa que a gente deveria abolir, abominar? A gente poderia entrar por vários caminhos para explicar o que é um escravo hebreu. Mas, sim, de primeira mão, para ficar muito claro, um escravo hebreu é quase que uma adoção de um filho ou uma filha. Porque o tratamento que é dado a uma pessoa que se torna escravo de um hebreu, principalmente de um escravo hebreu, é como se fosse um filho adotivo. Não pode ter maus tratos, não pode faltar comida, não pode... Tem uma série de coisas que não pode. Mas o nosso foco hoje da parashat não é esse, né? De quem você é escravo? Você é escravo de quem? E a Torá, ela traz nessa parashat de Shemot 21 a possibilidade, depois de 6 anos de trabalho, de um escravo hebreu se tornar uma pessoa livre, uma alma livre. Agora, por que um hebreu ele se torna um escravo de outro hebreu? Como que uma pessoa chega nesse ponto? E por que a Torá tem essas leis, tem esse alahá, esse modo de caminhar, esse modo de viver, esse modo de ser? Tem essa situação dentro da Torá. Obviamente, não é uma questão de uma pessoa mais poderosa, de uma pessoa com mais recursos, com mais dinheiro, ela se aproveitar de uma pessoa mais humilde. Não é por conta disso, é por uma questão de justiça. Se você comprar um escravo hebreu, a gente já entrando no assunto, né, da nossa parashat, se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará por 6 anos e no 7º ano ele sairá para a liberdade sem custos. Agora, existem leis dentro dessa liberdade, existem situações dentro dessa liberdade. Então, se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará por 6 anos e no 7º ano ele sairá para a liberdade sem custos. Então, um hebreu que foi comprado como escravo, existiu alguma razão, algum motivo pela qual ele foi vendido como escravo. Só que a Torá, ela traz a questão da liberdade. A Torá sempre vai trabalhar pela liberdade. Nesse caso em específico, a gente vai aprofundar um pouco mais, porque existem várias formas de escravidão. Existem muitas maneiras de uma pessoa se tornar um escravo. Nesse caso em questão, aqui em Shemot 21, a gente vai também abordar um pouquinho de outras situações. Um israelita, ele poderia se tornar escravo, de 2 maneiras diferentes, basicamente. Se ele se vender como escravo, por não conseguir ter uma situação financeira estabilizada. Ele não consegue sustentar sua família, ele não consegue se sustentar, ele não consegue pagar as contas, ele não consegue emprego, ele não consegue produzir nada. Ele não tem cabeça para empreender nada. Ele não consegue ter iniciativa. É aquela pessoa que ela só fica esperando as coisas acontecerem. Ela se cerca em um mundo de conforto próprio e aí começa a faltar as coisas, não consegue pagar as contas. E ela começa a protelar
todas as iniciativas, todas as ações e atitudes que ela poderia tomar para trabalhar, para poder ganhar dinheiro e ter uma boa sustentação, ter uma boa vida. Então, quando a pessoa chega num ponto que ela não tem nem a mentalidade, ela não tem a capacidade, a iniciativa, nem de empreender ou de trabalhar para outra pessoa por salário, quando a pessoa não tem essas qualidades, essas qualificações, quando ela não tem essa condição, ela precisa de comer, ela precisa de vestir, mas ela não tem iniciativa. E essa pessoa se torna uma pessoa muito pobre. Ela não consegue ter disciplina, ela não consegue colocar na mente dela que ela tem que acordar cedo, que ela tem que trabalhar, que ela tem que produzir, que ela tem horário para cumprir, que ela tem trabalho que ela tem que executar para poder produzir para o seu patrão, ou para a empresa que ela trabalha. Ou se ela foi uma pessoa empreendedora, ela tem um negócio próprio, ela produzir para ela mesma. Mas se ele não conseguir nada disso, e ele precisa de um mestre para dirigi-lo, para mandar, e para não passar fome, para não passar por mais dificuldade, porque não consegue pagar as suas contas, as suas dívidas, comprar os itens básicos para uma pessoa sobreviver, comida, roupa. Então essa pessoa ela se vende como escravo. E por não conseguir ter uma situação financeira estabilizada. Então esse aqui é o primeiro motivo do porquê uma pessoa se tornava um escravo. A outra forma, a outra maneira é por roubo. E essa pessoa não consegue pagar, ela não consegue devolver aquilo que ela roubou. Então essa pessoa, ela é levada ao juízo, aos juízes, e os juízes vendem essa pessoa, e o dinheiro da venda dessa pessoa, que ela vai trabalhar 6 anos para quem a comprou, esse valor vai ser usado para pagar o roubo. Tem uma terceira maneira que a gente que nós não colocamos aqui, mas é bom a gente falar. Pessoas que pedem dinheiro emprestado e não conseguem pagar, também se tornam escravos para pagar aquela dívida. Até pagar é aquela dívida. Ela vai ser escrava por 6 anos, no 7º ano ela vai ser perdoada. Mas esse assunto a gente trata em outra parashá. Não existe na Torá a pena de prisão no roubo como acontece em nossa sociedade. Na nossa sociedade, o que acontece com o ladrão? Ele é preso, ele vai para a prisão, chega lá, ele vai se enturmar com outros ladrões, com outros criminosos, ele vai aprender um monte de coisas que aquele ambiente cheio de gente com crimes nas costas vai transmitir para ele. Então ele entra como um ladrãozinho e ele pode se tornar um criminoso muito perigoso. Então a Torá ela não quer juntar essas pessoas no mesmo lugar. Porque se você ajunta um monte de ladrão, um monte de criminoso, a tendência deles é trocar informação, é aprimorar a criminalidade. Piora. O sistema prisional, da forma como ele é hoje, aqui no Brasil principalmente, ele é uma faculdade para o crime. Ele não educa, ele não reeduca, ele não restaura. Ele piora o criminoso. Então, na Torá, não existe na Torá a pena de prisão por roubo. E quando um ladrão é pego, ele deve fazer a restituição, ele deve devolver de igual para igual aquilo que ele roubou. Então ele tem que pagar o que ele roubou. Ele até pode até ser cobrado dele, que ele vai ter que pagar em dobro, ele vai ter que pagar uma multa. Mas se ele
Mas se ele não tiver como pagar, o tribunal pode vendê-lo como escravo e ele trabalhará por 6 anos. Aí no 7º ano ele é livre. No final desses 6 anos, no 7º ano, se ele afirmar que ele ama o seu chefe, o seu mestre, seu mestre então deve levá-lo ao Beit Din, ao tribunal israelita, e ele terá a sua orelha, e ele furará a sua orelha com um furador. E com isso ele continua escravo na casa de seu mestre, ou seja, agora ele escolhe ser um escravo daquele mestre para sempre, ele não quer ser livre. Agora, por que a orelha foi escolhida para ser perfurada, para marcar ele como um escravo agora? Ele é um escravo permanente, em vez de outra parte do corpo, outro órgão. Por que a orelha? A orelha, ela foi responsável para os israelitas ouvir a Torá em Sion, lá no Monte Sion. Agora a pessoa que ouviu a Torá lá no Monte Sion, onde declara que ela é livre, porque a primeira mitzvah não é bem uma mitzvah. A primeira informação que os 10 ditos, os 10 mandamentos, a primeira informação que tem ali, que o Eterno fala, ele não fala assim, eu sou o Eterno Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, o universo, as galáxias, os cometas e a chuva, não. Ele fala que ele é o Elohim que tirou Israel da escravatura no Egito. E a pessoa não ouviu. Olha, eu tirei você do sistema de escravidão e a pessoa está voltando para ser escrava. Então, ela é marcada na orelha, porque ela não, até hoje ela não ouviu que ela é livre. A pessoa que ela não entendeu que ela é livre, ela é escrava e começa por onde? Marcando a orelha, marcando os ouvidos. Então, lá no Monte Sion, os israelitas ouviram os 10 ditos, onde tem a lei de não roubarás. Aí nós estamos falando de um escravo que se tornou escravo por conta do roubo. É lógico que tem outras situações. Então lá ele ouviu, não roubarás. E ele roubou. E já que foi a orelha que ouviu os 10 ditos, pois os filhos de Israel são servos, olha o que o Eterno diz, porque foi dito assim lá nos 10 ditos, pois os filhos de Israel são servos para mim, eles são meus servos, e não servos do mundo, e não escravos do mundo. Tal alma, ao roubar, ela rejeita a Torá, nega o jugo elohímico e o substitui pelo jugo do homem, pelo jugo humano. Então sua orelha é furada no batente da porta. Então, por essa razão, o órgão escolhido para ser marcado, para ser furado, é a orelha. Isso é mais ou menos como se fosse uma circuncisão ao contrário. A pessoa, quando ela passa pela techuvá, ela tem que circuncidar os olhos, os ouvidos, a boca. Ela tem que circuncidar o coração, o caminhar, o falar, o olhar, o ouvir, o agir, o reagir, o trabalhar. Então, circuncidou-se o coração com a Torá. A Torá está escrita no coração. Tirou aquele coração de pedra e colocou um coração de músculo, de carne, de sangue. Um coração vivo, onde uma alma pode passar ali o tempo todo. É isso que o coração faz. O coração bombeia sangue o tempo todo. Ele bombeia a alma. Então, a pessoa que abandona os 10 ditos, a pessoa que cai no jugo humano, ela substitui a Torá pelo jugo humano, ela está caindo.
da sua estatura espiritual, de ser um humano, de ser uma pessoa kadosh, uma pessoa grande, diante do nosso Criador. Então, no lugar de ser um servo celestial, essa pessoa, ela se torna um servo de homem. Essa mitzvah, ela foi separada para inaugurar uma sequência, essa Parashat, começando aqui em Shemot 21, depois da Parashat que a gente falou muito dos 10 ditos, né, ou 10 mandamentos. Então essa mitzvah, essa primeira mitzvah de não roubar, sobre o escravo hebreu, essa Parashat que começa com esse assunto, ela foi separada, ela está destacada, é uma mitzvah que está em destaque. Começa com essa mitzvah uma sequência de outras mitzvot. Que veremos nas parshiot seguintes. Agora, por que a Torá ela escolheu isso, falar de escravo, para começar a falar dessas outras mitzvot? É porque isso aqui tem uma grande importância, de nós não sermos escravos, ou de não sermos escravos da humanidade. O que a Torá está tentando esclarecer para cada um de nós é qual grau de comprometimento temos com as leis elohímicas em sua Torá Kadosh. Então ela começa dizendo, olha, se você não tem um grau de comprometimento com a Torá, a sua condição de se tornar um escravo humano é muito grande. Porque os seus ouvidos, a Torá vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Quando estudamos Torá e praticamos e reconhecemos que a razão pela qual somos pessoas livres é porque servimos ao Criador como prioridade. Qual que é a nossa prioridade? É servir ao Criador. Acima dos meus interesses, acima das minhas ambições, acima dos meus prazeres, acima das minhas ideologias, é servir o Criador. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Porque Ele é o provedor de tudo. Ele é o provedor da chuva, Ele é o provedor do ouro, da prata, do trabalho. Ele coloca rei, Ele tira rei. Então quem que eu tenho que servir? O Criador. E Ele tem que ser a minha prioridade. Porque se eu tenho ambição de alguma coisa, tudo vem do Criador. O que adianta eu desviar e não reconhecer que aquilo está vindo dele? Isso é uma hipocrisia. A voz que os israelitas no Monte Sião, a voz que falou aos israelitas no Monte Sião, até hoje, ressoa na voz de nossos morim todos os dias, os nossos professores de Torá, proclamando a mesma Torá. E ai daqueles que insultam a Torá, ai daqueles que rejeitam, que negam, que modificam, que acrescentam, que diminuem. Ai desses. E a Torá, ela está à nossa disposição. Ela está na voz dos nossos morim todos os dias. Ela está sendo proclamada todos os dias. E ai daqueles que insultam a Torá, fazendo o quê? Tendo que furar a sua orelha, porque não ouviu a Torá. Uma alma que não tem ouvidos para ouvir a Torá, significa que sua alma elohímica está longe, caída, pois não se conecta ao seu corpo. Uma alma que não tem ouvidos para ouvir a Torá, significa que essa alma, que sua alma elohímica está muito longe, ou muito pequena. Ela está caída, pois não se conecta ao seu corpo.
A alma está dentro do corpo, mas a alma não tem uma conexão com o corpo. Porque falta o quê? Falta Elohim. É uma alma que está muito apagada. Está escrito: ora, as tábuas eram obras do Criador. E a inscrição era a inscrição do Criador, gravadas em tábuas de pedras. E uma coisa interessante nisso aqui é que inscrição ou estar gravadas, a palavra hebraica harut, que significa gravada ou inscrita, né? Harut tem a similaridade com a palavra Herut. São palavras muito parecidas. Só que Herut, em vez de ser inscrita ou gravada, significa liberdade. Ora, as tábuas eram obra do Criador e a inscrição era a inscrição do Criador gravadas em tábuas. O que eu poderia entender aqui? Que a Torá estar gravada em tábuas, ela significa liberdade. Quem segue Torá, quem serve Elohim, quem se torna escravo do Kadosh, é uma pessoa que está livre. Mas nós não estamos livres do Kadosh. Nós somos escravos do Kadosh. Porque, na verdade, não existe ninguém livre. Essa ideia de liberdade, ela é simplesmente figurativa. Não existe ninguém livre. Até um ateu que não acredita em nada, que não segue nada, que é independente financeiramente, que é autossuficiente, você acha que ele é livre? Não existe ninguém livre. Agora, existe uma liberdade, existe um tipo de servidão que nos torna, de uma certa maneira, livre. Sem a ilusão da hipocrisia da liberdade. É aquela pessoa que se escraviza em estudar a Torá. Que ela está acima das leis dos homens, da moralidade, da capacidade humana. Ela está muito além disso. A Torá é nosso contrato como servos elohímicos. É um acordo. Ao contrário do que muitos pensam, que são leis que nos limitam, muitas pessoas pensam: poxa, mas vocês não podem comer carne de porco, vocês não podem comer carmim de cochonilha, vocês não podem comer sangue de animal que vocês chamam de puro, boi, carneiro, galinha. Vocês não podem quebrar o Shabat, vocês não podem trabalhar no dia de Shabat. Mas vocês são muito limitados. De fato, a Torá, ela nos limita. Mas ela nos limita dos céus para cima, mesmo estando aqui fisicamente. Enquanto as leis humanas, elas nem passam dos céus. São leis humanas, são leis de homens. Na verdade, são leis, as leis da Torá, elas nos libertam da alma animalesca limitada a moral e costumes humanos. Ah, mas eu não quero seguir a Torá porque a Torá tem um monte de leis, limita muito, não pode isso, não pode aquilo. Mas você é obrigado a seguir um monte de leis humanas. Lógico que nós, israelitas, nós pagamos os nossos impostos, nós seguimos a Constituição, nós obedecemos às leis de trânsito, às leis comerciais, às leis bancárias, que são coisas muito boas que regulamentam a nossa sociedade. Mas e as leis espirituais? E as leis
sacerdotais e as leis de pureza de alma, de elevação de alma, para você não se contaminar com ídolos, com rebeldia, com feitiçaria, com prostituição, com adultério, com roubo. É lógico que as sociedades, elas têm leis morais que até tratam de algumas coisas nesse sentido. Mas são leis humanas, não são leis elevadas. Por exemplo, pessoas são servas em seu casamento, dentro das leis humanas. Tem pessoas que são servas do trabalho. E o povo serve ao governo. E existem ainda escravos de vícios, de desejos, de carência afetiva e emocional, pessoas que escravizam a si mesmas e as suas paixões, ou em suas paixões, pessoas que são escravas das suas emoções e fazem um monte de coisa errada, de coisas absurdas. Pessoas que são escravas do amor, no sentido de passar por cima da razão, do direito do outro, da consideração pela outra pessoa em nome do seu próprio amor. Pessoas em nome do amor prejudicam outras pessoas. E a Torá amplia seus direitos à vida. Isso é seguir Torá. Ela amplia os seus direitos sobre a paz. Cumprir Torá amplia os seus direitos de prosperidade. Então, se você serve ao Criador, você é livre desse mundo. Você é livre de coisas finitas, coisas passageiras, coisas baixas. Mas você se torna um escravo da infinitude elohímica. Você se torna um escravo de coisas eternas, sem limites. Embora não estamos nesse mundo para tirar férias, existem vários tipos de trabalho. Trabalhar na Torá deveria ser um dos nossos trabalhos. Quem trabalha na Torá deve sim lutar na vida. Deve sim trabalhar e ser próspero, mas sem ser escravo. Ser um servo elohímico deve ser nosso primeiro avodá, nosso primeiro trabalho. Nós temos que nos elevar acima de tudo. Adão, ele foi feito para trabalhar. Ele foi feito para casar. Ele foi feito para ter filhos. Ele foi feito para prosperar. Ele foi feito para ser feliz, para ser alegre, para ser saudável. Ele foi feito para existir um mundo de prazeres. É isso que chama Gan Eden, Jardim do Éden, Jardim do Prazer. Isso é Torá. Quem é que não quer ser escravo no Gan Eden? Quem é que não quer ser escravo da alegria, da saúde, da prosperidade? A Torá diz para sermos ricos. A Torá diz para sermos felizes. A Torá diz para sermos saudáveis. E quem segue essas leis que eu acabei de falar agora, ser rico, feliz, saudável, ter paz, quem segue isso na Torá, está cumprindo os mandamentos da Torá. O que a Torá mais tem é: seja feliz, seja alegre, seja saudável, seja próspero, seja elevado, seja puro. Mas nós fazemos isso porque somos livres da escravidão do mundo, da escravidão mundana. A Torá dos céus nos torna livres das leis do mundo. Porque nós somos libertos. Não foi a primeira coisa que o Eterno falou lá nos 10 ditos ou 10 mandamentos? Eu sou Yah, teu Elohim, que tirou você da casa do Egito, da casa da escravidão. Nós somos livres.